no livro de Salmos, Salmo de número 7. Salmo de número 7, apenas um versículo de número 12. Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero louvar o nome do Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, com a finalidade de ouvir a voz do Espírito Santo, sermos ministrados por Ele. E eu tenho a certeza absoluta que todos nós sairemos daqui edificados pelo poder da palavra. Quero louvar a Deus também, porque nos visita, tenho duas primas que nos visitam nessa noite, a Alexandra e a Tatiana, e tenho a certeza também que o Senhor há de abençoá-las, como abençoará toda a igreja, para louvor e glória do seu nome. Salmo de número 7, apenas um versículo de número 12. Todos acharam, amém? Quem não achou está escrito aí no televisor. Diz assim a palavra do Senhor: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Em uma outra versão, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, armado e esticado está o seu arco. Feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença, queremos nos apresentar mais uma vez diante de Ti, com temor e tremor, e invocar a Tua presença, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele possa nos ensinar, nos corrigir, nos instruir em justiça nessa noite. Que a Tua palavra, Pai, venha encontrar lugar em nossos corações, e essa palavra venha frutificar na vida de cada um que aqui está, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar da maior necessidade do pecador. O contexto do Salmo de número 7, o cenário que esse Salmo nos apresenta, ele se dá numa busca de Davi desesperada para refugiar-se, para ser salvo dos seus inimigos que o perseguiam, especificamente um homem chamado Cuxi, que era da tribo de Benjamim, que era subordinado a Saul, que endereçou palavras ameaçadoras a Davi. E Davi se vê nessa situação e ele ora a Deus. E a oração de Davi é para que ele não fosse despedaçado como um leão despedaça a sua presa pelos seus inimigos. E que em meio a toda essa ameaça houvesse da parte de Deus um livramento. Porque o próprio Davi sabia que toda circunstância que envolvia aquela ameaça, somente Deus era poderoso para o livrar das mãos dos seus inimigos. E essa perseguição era uma perseguição sem causas, sem motivos. Por isso o clamor do salmista, para que Deus o livrasse. E ele confiava plenamente na justiça de Deus. Porque o próprio Davi, ele fala na sua oração, que se ele estivesse agido de uma forma errada para aquele que fazia bem para ele, que ele realmente fosse despedaçado, que ele fosse alcançado, que ele fosse aniquilado pelos seus inimigos. Porém, Davi ele tinha consciência de que era uma perseguição injusta. E ele trata toda essa maldade, toda essa perseguição, quando ele chega aqui no Salmo, no versículo 12, no Salmo 7, especificamente no versículo 12, ele fala exatamente desse homem mau, desse homem perseguidor, desse homem que respira ameaças, desse homem que tem sede
de sangue, desse homem que persegue, que maltrata, que açoita. Ele apresenta exatamente esse homem mau. E ele diz: se esse homem mau não se converter, não se arrepender dos seus caminhos, das suas intenções, Deus, que é um Deus justo, ele afiará a sua espada, armado e esticado na direção desse pecador está o arco de Deus. Então, no versículo 12, Davi, inspirado por Deus, ele revela aqui a maior necessidade do pecador. Ele revela a maior necessidade do homem caído. O texto, ele não é aplicável somente ao contexto de Davi, especificamente para Cuxi, que perseguia e respirava ameaças para com Davi. Esse texto ele é perfeitamente atual para nós nos dias de hoje. Ele não se findou na época de Davi. Ao longo da história você vai perceber que o arco de Deus e a espada afiada de Deus sempre está voltada na direção do pecador. E se ele não se arrepender dos seus maus caminhos, Deus, como um guerreiro que se prepara para a batalha, afiará, amolará a sua espada. E teso, esticado, está o seu arco. E não era como um arco de um simples arqueiro de frente de batalha. Era um arco mais poderoso. O contexto aqui fala de um arco que era esticado com o pé e com as mãos. Era pisado na ponta do arco, era um arco maior, com mais potência, para destacar o poder e a grandeza do nosso Deus. E temos aqui, nesse cenário do versículo 12, dois polos. Em um polo, nós temos o homem, o pecador, que ele é errante, ele é falho, ele é pequeno, ele é falível, ele é inconstante, ele é necessitado. Em outro polo, nós temos Deus, que é soberano, que é poderoso, que é imutável, que é infalível, que é sobre tudo e sobre todos, e considerado por Agostinho como o totalmente outro, o diferente de todos, o que está acima de todos, o incomparável para com todos. Ao analisar a história do homem, tanto na antropologia, que é o estudo da humanidade, do ser humano, quanto à luz das Escrituras, nota-se que o homem pós-queda, ele está inseparável do erro, ou seja, do pecado. Então, quando você estuda a história da humanidade, principalmente à luz das Escrituras, desde a queda de Adão, lá do Éden, o homem ele está invariavelmente inseparável dos erros, das falhas e dos seus pecados. Ele carrega em si o que chamamos de natureza adâmica, que inclina o homem para o pecado, que inclina o homem para o erro. Se alguém disser que não tem pecado, como diz as Escrituras, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Paulo, tratando desse assunto, ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele continua dizendo em Romanos 11, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que não pequem, todos se extraviaram e foram considerados inúteis. É necessário nós analisarmos aqui essa realidade da natureza adâmica, porém isso só vai acabar quando, e Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 15, quando aquilo que é mortal, ele está falando da nossa natureza humana, da nossa natureza adâmica caída, que herdamos do representante legal da humanidade, Adão. Ele fala que quando aquilo que é mortal
for revestido de imortalidade, ele está falando aqui do processo final da salvação, que é a glorificação do corpo, dos remidos. Ele fala que quando aquilo que é mortal for revestido de imortalidade, e aquilo que é perecível, aquilo que acaba, ele for revestido e aniquilado, cumprir-se-á o que foi dito na palavra de Deus: tragada foi a morte na vitória. Somente naquele dia nós ficaremos livres dessa natureza que luta dentro de nós, e Paulo fala isso: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ele fala dessas duas naturezas: alguém que foi redimido, lavado pelo sangue de Jesus, e convertido em uma nova criatura, porém que tem a sua natureza adâmica viva dentro dele, que o inclina a fazer o que é errado. Logo, esse texto de Salmo 7,12, se o homem não se converter, ele pode também ser aplicado a nós. Se não se converter, Deus, ele afiará a sua espada. O texto ele nos sugere algumas verdades vitais que precisamos entender. Primeiro, existe aqui nesse texto algo que precisamos compreender, que é a necessidade urgente do homem. O que é uma necessidade para você hoje? O que é uma necessidade para aqueles que não têm uma vida com Cristo? Provavelmente ele responderia, se você perguntasse: o que é uma necessidade para mim hoje? Acredito que de forma esmagadora seria o dinheiro, a riqueza. Para alguns é uma necessidade alcançar a fama. Para outros, a necessidade é ser curado de uma doença que tanto o aflige. Para outros, acreditam que a sua maior necessidade é casar, contrair um casamento. Para muitos, acreditam que a maior necessidade é separar. Para outros, a sua maior necessidade é ser livre de uma prisão. Para outros, a sua maior necessidade pode ser comprar um carro para resolver os seus problemas mais imediatos. Porém, esse texto de Salmo 7,12, ele apresenta a maior e real necessidade do ser humano, que é se arrepender dos seus pecados. O dinheiro ele pode fazer falta, mas o que você precisamos, que nós precisamos, é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. O que o homem que constantemente peca, basta olharmos para a nossa trajetória de vida. Ou alguém aqui ousa dizer que hoje não pecou, que há uma semana não pecou, há um mês não pecou. Alguém será que teria essa ousadia de bater no peito e dizer: olha, graças te dou a Deus que eu não sou como os demais pecadores? Logo, a nossa maior necessidade é nos arrependermos dos nossos maus caminhos, das nossas atitudes perversas, malignas, carnais, que entristece e nos afasta da presença do Senhor. E o autor, Davi, nesse texto, ele fala: qual é a maior necessidade? O homem se converter dos seus maus caminhos. Não há homem que não necessite de arrependimento dos seus pecados constantes. A derrocada da humanidade começa no Éden, se dá no Éden, e se estende a todos nós, como eu falei em Romanos 11. E Paulo, ele destaca também uma outra realidade, onde ele afirma que quando não há arrependimento e conversão genuína, não há perdão pelos seus pecados. Não somente Paulo, mas o próprio Deus falou isso na sua palavra. João, pode nos ajudar?
um texto que é clássico no nosso meio, e tão conhecido por nós. Não é segunda, tá? Porque não é carta, é livro. Segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ler esse texto. Próprio Deus dizendo isso. O que Deus fala para Israel, que pode ser aplicado a nós também. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter o quê? Dos seus maus caminhos, aí, então, como resultado do arrependimento genuíno, eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Ouvirei o quê? As orações que seriam feitas no templo que Salomão levantou. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Está falando de Israel. E sararei a sua terra. Sem arrependimento não há perdão dos nossos pecados. E se não há perdão dos nossos pecados, meus irmãos, estamos totalmente perdidos para sempre. Estamos condenados à perdição eterna. Porque não podemos separar, estão entrelaçados. Conversão, arrependimento, perdão. Não vou dizer que é um pacote, mas é algo que está inseparável e Deus mostra isso para nós na sua palavra. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo e não colocamos isso em prática, e a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se hoje Deus nos convoca a nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, que são afrontas a Deus, não devemos endurecer os nossos corações através do orgulho, através da soberba, através da timidez. Pelo contrário, temos que fazer o que o louvor aqui apresentou para nós: nos dobrarmos aos pés da cruz em arrependimento. Desde a queda de Adão, Deus convoca o homem ou uma nação ao arrependimento. Deus, ele exige arrependimento da casa de Israel. Coloca aí, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, do 30 ao 32. Deus exige arrependimento do seu povo escolhido, da menina dos seus olhos, do seu povo, do seu tesouro peculiar, do seu povo separado e escolhido exclusivamente para ser dele, Israel. Deus, ele exige do seu povo arrependimento. Portanto, eu vos julgarei, isso é Deus falando, para a casa de Davi, para a casa de Israel, perdão, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, é uma convocação de Deus, e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades, não vos servirá, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha o que Deus está falando. Convertam-se dos seus pecados e transgressões, para que as suas próprias iniquidades não façam vocês caírem, tropeçarem. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Por que razão morrerias, ó casa de Israel? O que Deus está dizendo? A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus, ele convoca arrependimento à casa de Israel. Temos também a convocação de Deus na pregação de João Batista. Coloca aí, Mateus capítulo 3, versículo 2, depois você pula para o versículo 8. A Bíblia diz que apareceu João Batista pregando no deserto,
E qual era o tema da sua mensagem? Bispo Vinícius, eu acho isso muito interessante. Porque a maioria dos pregadores chafurdam hoje nas suas próprias mensagens. É 5 passos para a vitória, 75 maneiras de alcançar a bênção, 280 portas que Deus pode abrir para você. Aí o povo né, se sente lá no céu e diz que vai conquistar o mundo e sai com as suas transgressões da mesma maneira que entrou, volta a cometer os mesmos pecados, não há mudança, não há transformação genuína no seu ser, simplesmente porque estão sendo afagados por aqueles que estão no púlpito de muitos lugares por aí. Mas João Batista não. Qual era o teor da mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Era mais ou menos assim, ó, acabou a brincadeira, acabou o papo, agora o negócio ficou mais estreito do que era. Agora o couro vai comer, a chapa está quente. Acabou o tempo de brincadeira, acabou o tempo, ele que converterá o coração dos pais aos filhos, ele que vai tirar o pecado da humanidade, chegou. Arrependei-vos dos vossos pecados. Ainda que eu perca a cabeça, eu não vou mudar o teor da minha mensagem. Ele chega diante do rei Herodes, que estava em pecado com Herodias, e talvez ali muitos pregadores, né, para que eu volte novamente ao palácio, eu não vou apontar o pecado desse camarada aqui não. Eu vou dar uma melhorada aqui no meu sermão, uma penteada nele, para que eu não seja agressivo ao rei. Vai que o rei me dá uma boa oferta. Vai que o rei me chama de novo para pregar aqui. Não, ainda que eu perca a cabeça. Rei, você está em pecado, você está adulterando. E realmente perdeu a cabeça. Na vida, existem momentos que, quando você perde, você ganha. Sabia disso? João Batista perdeu a cabeça, mas ganhou o céu. Muita gente hoje está ganhando dinheiro, mas perderá a sua salvação. Então João Batista, no versículo 2, agora você pula para o outro, e ele continua pregando, dizendo, produzi, pois frutos dignos de arrependimento. Lá atrás ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E vocês que ouviram a mensagem de arrependimento, vivam conforme essa palavra que vocês ouviram. Vivam conforme essa ordem direta de Deus para a vida de vocês. Arrependam-se dos seus maus caminhos e produzam frutos de alguém que realmente se arrependeu. Não de alguém que camuflou o seu arrependimento e continua nas suas práticas pecaminosas. O arrependimento de um pecador, esquece aquela ideia de festa no céu, tá? Da balada celestial. Não tem festa no céu, não. É alegria, a alegria diante dos anjos. A alegria diante dos anjos é diferente de festa no céu, tá? Não sei de onde surgiu isso aí, mas virou um jargão no nosso meio. A alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se converte. Abra aí, por favor, Lucas capítulo 15, versículo 10. A importância quando o pecador se arrepende. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O arrependimento, ele é algo tão profundo que ele transcende a materialidade aqui do presente. Ele rompe, esse arrependimento, ele rompe os céus, chega até Deus, e quando Deus perdoa o pecador, há alegria diante dos anjos, quando um pecador se converte, louvado seja o nome do Senhor. No discurso de Paulo em Atenas, abre aí, Atos dos Apóstolos 17, versículo 30. Então Paulo, qual é a ideia aqui? Qual é o cenário aqui? Paulo
na sua viagem missionária, chega na Grécia, em Atenas. E especificamente no Areópago ele começa a pregar. Pregava nas sinagogas, pregou também no Areópago. O Areópago era aquele lugar onde tinha vários altares. Lembra dessa mensagem? Altar. E lá tinha um altar ao Deus desconhecido. E Paulo usa esse outdoor de Deus para começar a expor as Escrituras. E num determinado momento da sua exposição da palavra de Deus, ele diz isso: mas Deus, não levando em conta, não tendo em conta os tempos da ignorância. Aí eu me lembro do que Paulo falou: eu só conheço o pecado porque a lei me mostrou que é pecado. Porque quem não conhece, como Deus vai cobrar dessa pessoa que não conhece? Então Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora. E Paulo estava dizendo: olha, acabou a brincadeira, tá? Agora vocês estão cônscios, ciente do que Deus espera de vocês, e anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que o quê? Que se arrependam. Você observa que os profetas, Deus anunciou que o homem é uma necessidade, o seu arrependimento. Os profetas falaram isso. O último dos profetas e o maior dos profetas, João Batista, falou isso. Jesus falou isso. O apóstolo Paulo falou. E o último texto que eu destaquei aqui foi as 7 cartas que o Senhor Jesus envia aos 7 líderes das igrejas da Ásia Menor. E eu destaquei aqui o que Deus fala para o anjo da igreja que estava na cidade de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. O que o Senhor Jesus diz para aquela igreja, e primariamente para o líder, para o anjo daquela igreja, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Deus conhecia as obras daquela cidade, conhecia as dificuldades da igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Porém, em momento algum, Deus abre mão de ser direto e fazer, como manifestação do seu amor, fazer uma dura crítica à igreja que tinha deixado a sua vida com Deus pelo caminho. E ele diz: lembra-te pratica as primeiras obras, que vocês se lembrarão onde vocês caíram. Assim funciona na nossa vida. Quando nós escorregamos os nossos passos, quando nós pecamos, falhamos, nós sabemos exatamente onde nós caímos. E por algum motivo, muitos não querem voltar, não querem reconhecer humildemente diante de Deus que precisam voltar ao lugar onde caíram. Não há nenhum demérito nisso, não é nenhuma vergonha, principalmente reconhecer diante de Deus: Senhor, eu falei lá atrás, ainda que eu volte tudo de novo, mas eu quero voltar, porque eu quero me arrepender, porque eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ficar longe de Ti, eu não quero mais ser punido por Ti, eu não quero mais ser açoitado pela vida, por viver uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de transgressão. Eu preciso voltar às primeiras obras. E esse arrependimento, ele tem um padrão. Quando a gente fala de padrão, é uma ideia de quem deve e quem não deve se arrepender. Quem merece e quem não merece o arrependimento de Deus. O ser humano, é fato isso, ele odeia mais do que ama. E quase sempre ele não deseja coisas boas dos seus inimigos, daqueles que ele odeia.
E a gente julga essas pessoas, o homem julga essas pessoas, dizendo que pela sua maldade, é claro, movido também pela emoção, e a gente vê muito isso quando a gente vê os jornais, os telejornais, as atrocidades que o homem comete. A primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Ele merece a morte. Ele merece ser dizimado, destruído, despedaçado. Se eu tivesse lá, eu tinha arregaçado, destruído, acabado com a raça dele. Por esse sentimento de indignação. E a gente tem esse crivo, essa balança. A gente faz essa medição de quem merece e quem não merece o arrependimento, se converter diante de Deus. Aí eu te pergunto, será que nós somos tão diferentes deles? Será que Paulo era tão diferente de nós? Deus buscou Paulo. Paulo se arrependeu. A história de Paulo, pré-conversão, não é uma história muito boa. E se passasse em um jornal, você o odiaria, com certeza. Por tudo que ele fez. Por toda a perseguição, por toda a morte que ele consentiu, por toda a morte que ele aplaudiu, por todos aqueles que foram separados, os pais dos filhos, encarcerados. Muitos deles nunca mais viram os seus filhos, os seus pais. No nosso julgamento, ele não merecia. Mas o arrependimento não é segundo o nosso padrão. É segundo o padrão de Deus. Lembra do que aconteceu lá com o profeta Jonas? Deus chama o profeta Jonas e declara para Jonas que o desejo dele é salvar os ninivitas. Com certeza os ninivitas era pior do que o pior bandido que se encontra aqui no Rio de Janeiro. Eles eram perversos, bárbaros. Eles cometiam muitas atrocidades. Eles eram inimigos de Israel. E agora o profeta é chamado e convocado por Deus para levar uma palavra de arrependimento para aqueles que ele odiava. O que é que ele faz? Movido pelas suas emoções, pelo seu padrão, pelo seu crivo de arrependimento. Os ninivitas não merecem, eu não vou. Não vou para Nínive, vou para Tarsis. E você já conhece a história. Deus envia um grande peixe e engole o profeta. Ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele é cuspido na cidade de Nínive e prega aquilo que Deus determinou que ele pregasse. Vamos ver isso? Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 9. Rapidamente, a gente precisa ler esse texto. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez. A primeira vez ele rechaçou, desobedeceu a Deus, sofreu, padeceu pelo seu pecado de desobediência. E na segunda vez, vem a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Pregar o quê? Contra os pecados dos ninivitas. Prega contra ela. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, olha o teor da mensagem que Deus envia através do profeta Jonas. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, será destruída, daqui a 40 dias. E os homens de Ninivita, o quê? Creram em Deus, e proclamaram um jejum, se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se também de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Isso é um sinal de arrependimento. E fez uma proclamação em Nínive, que se divulgou por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, comem coisa alguma,
nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Versículo 9. Quem sabe, o rei falando, se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus envia uma palavra dura: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os moradores da cidade e o rei, sobretudo, ele toma uma atitude de arrependimento, tira as suas vestes reais, em humildade, com coração contrito, com coração humilde na presença daquele que enviou a palavra, dizendo: olha, ninguém vai comer, ninguém vai beber, nenhum animal, todos vão se vestir de pano, de saco, sabe lá, quiçá, quem sabe, o Senhor se arrependa e nós não pereçamos por causa dos nossos pecados. Olha a importância e quanto é vital o homem pecador se arrepender dos seus maus caminhos. É algo urgente. Aos olhos de Jonas, era um absurdo Deus perdoar as barbaridades dos ninivitas. Mas Deus dos altos céus, Ele não seleciona pecadores e pecadores. Não estou falando de redimidos, salvos, não. Estou falando da humanidade, de uma maneira geral. Ele não estava olhando com mais perversidade para os ninivitas do que olha para o pecador que está afundado nos seus pecados nos dias de hoje. E onde está isso na Bíblia? Quando Paulo fala, em Romanos 11 também, que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. E Paulo fala em Gálatas 3:22, que as Escrituras encerrou a todos debaixo do pecado. Quando Deus olha, o Deus santo, o Deus totalmente outro, o Deus puro, Ele olha para a humanidade e diz: todos são pecadores, todos são desobedientes. Estão no mesmo pacote e todos precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Aos olhos de Jonas, eles não mereciam. Mas na percepção de Deus e no olhar de Deus, os ninivitas eram tão carentes de arrependimento como nós que estamos aqui sentados nessa noite. E o texto ele apresenta também de Salmos 7:12, uma outra verdade. Que Deus, Ele jamais, preste atenção nisso, jamais ficará indiferente aos pecados dos homens. Deus não é como o papai e a mamãe, que ao invés de corrigir o seu filho rebelde, ele é engraçadinho e bate palma, né? Acha bonitinho, engraçadinho. Ah, é pequenininho ainda. Não, porque a sociedade hoje, estou falando de espancar não, tá, irmãos? Mas a sociedade hoje, você não pode dar uma palmada no seu filho, porque você vai ser violento, você vai ser o carrasco. Então deixa, que daqui a pouco ele dá na sua cara. Deus não passa, não joga panos quentes no pecado da humanidade, não. Deus não isenta o pecador e não separa pecadores. Olha, não, você não precisa se arrepender porque você é rei, porque você tem dinheiro, porque você é importante, porque você é pastor, porque você canta, porque você está em evidência, porque você faz isso, não. Quando Deus olha para nós e vê transgressões, pecados, Ele nos conclama, nos chama, nos convoca a nos arrependermos sim, porque Deus não compactua com atitudes erradas e pecados da humanidade. Deus é totalmente averso a tudo isso, o totalmente santo, totalmente puro. Ele não se conforma em deixar-nos nos afundar a cada dia no nosso lamaçal de erro, de pecado, de transgressão. Deus, Ele não ficará indiferente, e o salmista fala isso.
se o pecador não se converter, o que ele vai fazer? Deus afiará a sua espada. Armado, ele não vai armar, já está apontado na direção do pecador. O pecador, quando eu falo pecador, eu falo aquele que tem prazer em viver nas suas transgressões. Ele não faz ideia do perigo que ele corre. Se a espada de Deus penetrá-lo e o arco e a mão do arqueiro soltar a corda do arco na direção do pecador, é como se a graça de Deus que o sustenta ainda fora do inferno fosse tirada e ele se precipitasse agora na perdição eterna. Ele não faz ideia da falsa baiana que ele está. Falsa baiana é aquela corda que você se equilibra, né? Uma em cima e uma embaixo. A qualquer momento ele pode se despencar. Ele não faz ideia do fio de cabelo em que ele está se equilibrando. Se ele soubesse da gravidade dos seus pecados, ele entregaria até mesmo a sua vida para ter a oportunidade de voltar e de se arrepender e não ser lançado na perdição eterna. Ele abriria mão de qualquer coisa para ter novamente a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos e ser livre da ira de Deus que cairá sobre ele. E a espada e o arco é uma representação do furor, da ira, da severidade de Deus. Enganam-se aqueles que têm uma visão de um Deus somente amoroso, glamuroso. Ele é amor, ele é repleto de amor, a essência do amor. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos: considerai, lembre-se, considerai a bondade, mas também considerai a severidade de Deus. O mesmo Deus que é bondoso, que nos trouxe aqui, que está nos dando a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e maus caminhos, é o mesmo Deus que é severo com o pecador, que não se arrepende, precipitando na perdição eterna. A espada afiada e o arco esticado de Deus é a certeza do juízo de Deus em ação, do juízo eminente de Deus. O pecador, ele merece esse juízo, caso ele não se arrependa. Ao precipitar o pecador na perdição eterna, Deus não está sendo perverso, Deus não está sendo maldoso, Deus apenas está sendo justo. O salário do pecado é a morte. Deus não pode fazer do culpado um inocente, e do inocente um culpado. A justiça de Deus habilita Deus, condiciona Deus a lançar o pecador que não se arrependeu dos seus pecados, agora, amanhã, ou seja lá quando for, na perdição eterna, e ele jamais será perverso e maldoso por causa disso. Ele apenas está cumprindo e executando a sua justiça. Ou você acha que o que nós merecíamos era a condenação eterna, era a perdição eterna por causa dos nossos pecados? Mas um dia, Deus se compadeceu de nós, como se compadeceu dos ninivitas. Muitos poderiam olhar para a sua vida e dizer: olha, isso aí já era, acabou. Nem perdão de Deus merece. Merece ser dizimado, destroçado, destruído. Mas você está aqui com a oportunidade de dizer: Deus, eu quero me arrepender dos meus maus caminhos, dos meus pecados, para que eu viva, para que eu tenha vida, para que eu reate novamente a minha relação contigo, que os meus pecados nos afastou. E nesse mesmo texto, Deus, ele tem os seus meios de chamar o homem ao arrependimento e à conversão dos seus maus caminhos. Deus, ele é perfeito ao convocar o homem para que ele se arrependa. Embora Deus trate com cada um de uma maneira bem peculiar, bem diferente, cada um tem uma experiência de conversão
Cada um tem uma experiência de ouvir a voz de Deus e sentiu ser tocado pelo Espírito Santo e se rendeu. Uns foram de forma simples durante a adolescência, já eram criados na igreja e, vamos dizer assim, não que não teve dificuldades, mas foi algo que, quando viu, ele já era crente, já tinha se batizado nas águas, já estava servindo a Deus, daqui a pouco já estava pregando, já estava cantando, e ele nem sabe quando realmente ele se converteu. Porém, outros, Deus, ele precisou apertar, ele precisou afiar a sua espada. Muitos foram transpassados por essa espada, e teve uma conversão dolorosa. Muitos foram alcançados, e Deus é especialista nisso, em situações criadas pelo próprio Deus, para que o homem se renda, para que o homem se dobre, para que o homem reconheça de fato que ele não é nada, e que ele precisa de Deus, para que ele possa viver, para que ele possa triunfar em meio às dificuldades, para que ele possa ter direção, para que ele possa ter a vida eterna. E Deus, ele tem as suas maneiras de convocar, de chamar e de trazer. Ele ilustra isso no Antigo Testamento como um anzol: lançarei o meu anzol e trarei para perto de mim. Está falando para o povo de Israel. E em outra ocasião ele fala: levarei o meu povo para o deserto, e lá falarei com ele, e eles ouvirão e se voltarão a mim. Existe uma multiforme maneira de Deus agir e chamar e levar o pecador ao arrependimento. Mas o fato é que existe essa urgência para as nossas vidas nessa noite. Isso é uma necessidade. Você não precisa de dinheiro agora, não precisa de férias agora, você não precisa de uma boa casa nem de um carro. Eu não preciso disso agora. O que nós precisamos é que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque Deus, ele está afiando a sua espada, armado e esticado está o seu arco. Para encerrarmos, nós vamos encerrar com uma lição de Jesus aos discípulos e uma condição apresentada por ele para a vida eterna. Certa vez, os discípulos ainda não convertidos, é necessário destacar isso, eles se convertem realmente em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo faz morada neles, ali eles são realmente convertidos. E houve aquela disputa, aquela luta por superioridade, aquilo que acontece, não aqui na MEB Cancela Preta, tá? Mas aí acontece em alguns lugares, aquela luta por superioridade, né? Um querendo tomar o lugar do outro, um querendo pisar no outro. Não, mas você roubou o meu lugar. Não, mas agora eu que vou tomar o seu lugar. Isso aqui não acontece aqui, mas em alguns lugares acontece. E acontecia lá na época dos apóstolos. E houve uma brigazinha entre eles, para ver quem seria o maior no reino dos céus. Se eu tivesse lá, irmãos, eu ia falar assim: olha, só entalar para mim já está bom. Eu ia falar isso. Só em ser levado para lá, já estou no lucro, não quero mais nada. Mas essa megalomania que bate em nossos corações, mania de grandeza, de querer ser o maior, de querer ser o melhor, acontecia lá na época de Jesus. E houve essa luta: quem vai ser o maior no reino do céu? E aí, Jesus, tu que sabe todas as coisas, quem vai ser o maior no reino dos céus? Aí Jesus dá uma lição, um tapa sem mão nos seus discípulos. Chama uma criança. Vamos ver esse texto? Mateus 18, 3. Coloca aí. O que ele disse para os discípulos? E disse: em verdade vos digo, que se não vos converteres e não vos fizerdes como crianças, ele já tinha trazido a criança para o meio, para a roda, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ele dá uma lição para aqueles que queriam ser o maior no reino dos céus. Chama uma criança
nem A, nem B, nem C, nem nenhum de vocês será o maior no reino dos céus. Mas se vocês não se tornarem como essa criança, com uma alma pura, uma alma limpa, não uma alma perversa, cheia de maldades, cheia de iniquidades, cheia de maus pensamentos, de modo nenhum, isso aqui é sine qua non, é condição principal para entrar no reino dos céus, se não se converteres dessa mania de grandeza, de toda a maldade do coração de vocês, vocês não vão nem entrar no reino dos céus, quanto mais ser o maior lá dentro. Então Deus hoje nos chama, meus irmãos, nos chama ao arrependimento, a uma mudança, no grego quer dizer metanoia, uma mudança, metamorfose, é mudar, ser transformado, é abandonarmos, não quando chegar em casa, não daqui a uma semana, é aqui, na presença de Deus. Eu não vou mandar ninguém vir aqui na frente, não faço isso, mas aí onde você está, você vai se apresentar ao Senhor, os seus maus caminhos, as suas perversidades, seus maus pensamentos, seus ódios, seus rancores, seus pecados. Não adianta esconder de pai, de mãe, de pastor, de ministério, de patrão. Existe tantos lugares que você pode esconder, mas nenhum canto existe no universo que você possa esconder a sua perversidade de Deus. E é diante dele que agora nós vamos nos arrepender diante da presença do Senhor com o coração contrito e quebrantado, para que nós possamos ter vida na presença do Senhor. Vamos se colocar de pé. Pode assumir aqui. Pode assumir, bispo.